Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design de interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube e Rumble e no site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. Então agora eu volto para os meus convidados para a nossa segunda parte. Eu gostaria de entrar um pouquinho, Nova aqui, e Lola e Juliane, numa época mais recente. Eu gostaria de abordar um pouquinho a Bauhaus, a escola Bauhaus e o modernismo. Tá? Como que nós chegamos na Bauhaus, né? E o que ela influencia, depois sim, aí, já com a Lola e com a Juliane, o que ela vai acabar influenciando a moda e a arte. Eu começo falando de uma frase muito interessante do Oscar Wilde, que ele tem uma frase muito contundente, assim, que ele fala: coisas de qualidade não têm época, né? Então, assim, e ele está dizendo uma coisa muito interessante, né? Que nada vem do nada, né? E que justamente não há uma noção de tempo quando um produto, ou seja lá o que expressão de arte, se manifesta, né? Ela se manifesta no presente. Então, assim, agora falando um pouco do contexto histórico, que eu acho que daí é importante falar, o timeline, né, da questão que evidentemente é uma coisa muito importante, a Bauhaus não nasceu também do nada, né? Ela tem origens, e origens algumas de referências muito antigas e outras de referências extremamente revolucionárias, né? Porque antes de mais nada, a escola é uma escola socialista, né? Então ela procurava, e tudo que era socialista no princípio ali do modernismo é revolucionário. Então, assim, as vanguardas, né? As vanguardas europeias, por exemplo, elas nascem para quebrar todos os tipos de paradigmas que existem no passado. Então, antes de mais nada, eles querem quebrar o passado, eliminar o passado, como se tinha até o futurismo italiano que queria destruir museus, assim, né? Queriam queimar museus, obras e tal. E eu acho que isso também, por um lado, ele tem essa noção de rebeldia, que nasce com o modernismo, né? E a Bauhaus ela é um resultado disso. Mas tem duas correntes da Bauhaus que são muito importantes. Uma delas é o Arts and Crafts. O Arts and Crafts é um movimento inglês que surge como uma revisão da Revolução Industrial, né? Então, assim, eles têm uma quebra de princípios do que eles estavam, a Revolução Industrial estava pregando, e eles buscam num passado medieval. Então, assim, o grande disseminador, William Morris, né, que ele, na verdade, ele desenhava papéis de parede, né? Uhum. E ele, John Ruskin, que é um romântico, também um socialista, né, eles acabam fundamentando um princípio que faz uma revisão da Revolução Industrial, né? Justamente para valorizar a mão humana, o padrão humano como base, né? Então, assim, a indústria estava trazendo coisas que estavam destruindo os padrões da manufatura, do trabalho manual, do trabalho artesanal, né? Cuidado, né? Exatamente. Então, assim, esse movimento influenciou diretamente o Art Nouveau, que foi um movimento muito curto, porque ele acabou sendo destruído, vamos dizer assim, pela Primeira Guerra Mundial, né? Pelo fim da Primeira Guerra Mundial, o Art Nouveau praticamente acaba, né? Uhum. E aí, o que acontece? Só que os artistas, tanto porque lidavam com essa noção da manufatura, do artesanal e da elaboração máxima de um produto, né? Porque eles elaboravam com as mãos, né? Era uma coisa assim, realmente extremamente elaborada, cheia de detalhes, só que tinha uma quebra com o passado histórico classicista, né? Um rompimento literal com o classicismo. Então é um ato de rebeldia, né? Porque quebra com a cultura clássica, né? Então a cultura clássica, que era uma cultura que vinha da Grécia, Roma, passa pelo Renascimento, com uma série de transformações e revoluções, obviamente, mas passa por todo o Barroco, inclusive o neoclassicismo, aí começa a nascer correntes mais revolucionárias. Então houve essa fusão com as vanguardas europeias, e aí nasce um novo conceito. E a Bauhaus, fechando assim, para não deixar isso muito extenso, a Bauhaus é a síntese de tudo isso, né?
Então, com a ideia do objeto, tem que entender uma coisa, a Bauhaus, antes de qualquer coisa, é uma escola de arte, né? Ela não é, ela dissemina o utensílio, mas os artistas, os professores, os alunos, todos têm uma formação artística, né? Então a arte é a base da Bauhaus, né? Só que já é uma arte de vanguarda, então é uma arte revolucionária, uma arte de quebra de paradigmas, né? E aí ela vai disseminar através da indústria, né? Porque aí eles retomam a indústria, porque a indústria não foi simplesmente negada, ela foi revisada, né? E através do Art and Crafts, exatamente. Aí a Bauhaus o que faz? A Bauhaus dissemina para o mundo, porque veja que ela está exatamente no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Para se ter uma ideia, foi o nazismo que fechou a Bauhaus em 1933. E o diretor da Bauhaus era um arquiteto chamado Mies van der Rohe, que é um dos maiores arquitetos do século XX. E você veja que todo esse tumulto da época acabou levando-os para os Estados Unidos. Exatamente. Eles levam É a escola de Chicago que ele criou, né? A escola de arquitetura de Chicago, Chicago é um disseminador de revoluções. Sim. Tanto que você pega a arquitetura verticalizada, por exemplo, ela nasce em Chicago, né? E tem um contexto histórico. Então, quando a Segunda Guerra Mundial, o próprio Mies, por exemplo, quando fecha a Bauhaus, ele vai para os Estados Unidos. E ele leva toda a Bauhaus para lá. Na verdade, ele funda uma segunda Bauhaus em Chicago, né? É isso. E o que aconteceu com isso? Então, o princípio, aí vem uma ironia, né? Se a ideia do nazismo era eliminar, eles fizeram exatamente o contrário. Eles conseguiram disseminar. E o que é mais incrível, né? Que nesse momento que vai o Mies van der Rohe para Chicago, os artistas que estavam na Europa e na França, eles conseguem também fugir e vão para os Estados Unidos. Então ali tem um grande encontro que depois vai dar todo o movimento da arte americana, que essencialmente americana, para ter o respaldo e ter toda a informação para artistas como o Andy Warhol e todos os outros. O Pollock, por quê? Porque eles entram em contato, né? Essa grande essa grande contaminação da Europa com os americanos se dá graças a eles estarem fugindo de um momento difícil, né, de guerra, e todos vão para lá. Rothko e todos esses, todos no mesmo lugar. A arquitetura norte-americana, vamos dizer assim, no século XIX e XX e o início do século XX, ela é ligada ao Frank Lloyd Wright. Né? Toda a ideia de arquitetura norte-americana está ligada ao Frank Lloyd Wright, que era um simpatizante, vamos dizer assim, de todas as vanguardas europeias. Tanto que o próprio escritório dele começa a acolher os arquitetos que vêm da Europa. Né? Exatamente. Ele dá suporte, né, a isso. E ele viveu muitos anos, então ele tem uma extensão de trabalho assim, enorme nos Estados Unidos e fora. Ele foi morar no Japão, então ele trouxe também algumas correntes desse Art and Crafts e do Art Nouveau também. Então ele era um cara extremamente amplo nesse sentido. Mas a Segunda Guerra realmente trouxe todo o padrão da arte para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Do Champ e todos eles. Mas se a gente for pensar, hoje em dia, por exemplo, a influência dele em Chicago foi tão forte que se a gente for pensar, hoje em dia, qual que é a cultura americana mais forte atualmente? É o rap. Os maiores rappers, eu acho que o maior de todos, apesar das falas e tudo mais, é o Kanye West. E ele é de Chicago. E tem uma escola muito forte em Chicago. Porque essa cultura ficou enraizada na cidade. E ela existe até hoje. Assim. E eu acho isso a questão muito legal. de Chicago histórica é muito interessante, porque, veja bem, ela está num cruzamento, por exemplo, assim, o que acontecia? No século XIX, o escoamento da produção, por exemplo, dos Estados Unidos inteiro passava por Chicago, porque era o caminho que vinha da Califórnia até Nova York. E é uma linha que cruzava com... E, por outra coincidência, também são as nascentes dos grandes rios norte-americanos, que também escoava através de Porto toda a produção para fora do país. Então, Chicago foi uma cidade não só
disseminadora, mas também geograficamente muito importante nos Estados Unidos. Ela, na verdade, foi a grande base de toda a estrutura de grandes novidades no modernismo. Por exemplo, o elevador de segurança foi inventado em Chicago, justamente porque foi aí que favorecia a verticalização da arquitetura, né? Porque não havia possibilidade de você criar um prédio, um edifício de 14 andares sem um elevador, né? Então tem todo um jogo interessante. Entre Chicago e Kanye West, eu quero voltar a 1950, 60, quando surge a minissaia. O que levou à criação da minissaia? Puxa, pergunta excelente. Eu também gostaria de Mary saber. Quant acabou de morrer, inclusive. A criadora da minissaia Exato. morreu Eu tem vi pouquíssimo isso. tempo. A moda, ela é bem fácil estudar, entender os movimentos da moda quando você pega uma coisinha assim. Segunda Guerra Mundial, não tinha tecido. Todos os tecidos iam para a criação de paraquedas e roupas militares, e o nylon ia basicamente para isso, assim. Então, em 1947, né, a guerra se encerra em 45, e em 47 a Dior cria o New Look. O New Look é a grande rebeldia da época, porque usava 7 metros de tecido em uma saia. Numa época anterior, que você só podia usar 30 metros de tecido no ano inteiro e comprar no ano inteiro, usar 7 metros em uma peça era uma rebeldia gigantesca. Então era muito tecido, e muito tecido, e muito tecido. Geralmente na moda é assim, quando um período é muito exagerado, o outro é nada. É o oposto. É o oposto. Minimalismo. Então, as mulheres se cobriam demais e tinha aquela coisa da dona de casa perfeita e 2 palmos acima do calcanhar, que você podia mostrar. Entra a aeroespacial, começa essa corrida espacial louca, Rússia, Estados Unidos. As meninas começaram a encurtar a roupa, encurtar a roupa, encurtar a roupa. Eu adoro uma frase da Mary Quant que era assim: se eu não cortasse, elas iriam cortar. Uma hora ia acontecer. Interessante. Aí ela foi lá e as roupas ficam mais justas e mais curtas. Então a mini saia aparece. Mas ela já existia há muito tempo. Escuta, como nós vemos a arte nos anos 1960, eu acho que a Inglaterra tem uma grande influência, né, sobre toda a cultura, né, a cultura ocidental, né? Como você vê isso? Nós temos aí o Pollock já passou, né? Ele já é de 1940 e pouco. Aí vem uma outra arte, tá? E para 1960. Você consegue identificar alguma coisa? Então, o que é importante nesse período, antes de 60, mas nos anos 50, é que surge a Bienal de São Paulo. E para nós, artistas, essa Bienal foi um divisor de águas, porque os artistas daqui passaram a ter uma forma, um lugar, né, para entrar em contato com grandes artistas. Né? Vamos ver que veio Picasso para cá, né? Veio grandes artistas para as bienais e fez com que os artistas brasileiros, a partir de então, não só fossem bem para fora, como ganhassem prêmio na Bienal de Veneza, como a Maria Bonomi. Maria Bonomi ganha prêmio na Bienal de Veneza. Isso coloca o Brasil num outro contexto, numa produção contemporânea. Porque a partir do momento que você ganha prêmio fora, é porque você está produzindo aquilo que está sendo feito. Não está mais atrás dos outros, você está junto com a Europa, Estados Unidos e o resto do mundo. Então, o que eu vejo é que o Brasil, ele muda o patamar, a nossa produção, a partir da Bienal, que daí os artistas daqui têm contato com o que é feito fora. E você me fez uma pergunta da arte dos anos 60 na Inglaterra. Eu não posso te responder, porque eu não vejo, nesse momento, um artista tão importante quanto um artista que surge nos anos 90, 2000, que é o Anish Kapoor, na Inglaterra, que é a síntese da Inglaterra com os outros países que faziam parte do Reino Unido, porque ele é um artista de origem indiana. Ele tem a cultura indiana e a cultura britânica, e ele é uma síntese disso. É o Anish Kapoor, que hoje você vê a obra dele pelo mundo inteiro. Artista mais inglês, atual, é o Damien Hirst, criado das escolas inglesas. É um artista que
se não me engano, é um dos artistas que mais vende, mas ele é um artista do mercado, é o Damian Hirst. Para quem não conhece, ele foi o artista que fez aquele trabalho do tubarão. Ele põe um anúncio na Austrália que ele quer comprar um tubarão. E daí ele faz uma obra, um tubarão, que depois é vendida, se não me engano, pela Gagosian, aquela galeria. Ele vai direto para o mercado. O Damian Hirst é um artista de mercado. Então, eu não vejo lá nos anos 60, eu vejo a Inglaterra muito atual hoje. No momento atual, a Inglaterra está produzindo muitos nomes fortes, como Anish Kapoor e como Damian Hirst. Mas ainda pegando 1990, como que estava a moda na Inglaterra em 1990? Fervendo, Vivienne West. A Inglaterra, ela, desde a Revolução Industrial, a Inglaterra é um dos epicentros da moda. Assim. A moda inglesa ela é muito característica. Ela é simples, ela é prática, ela é linda e ela tem movimentos de contracultura fortes. A moda punk surgiu na Inglaterra. A principal estilista de referência para mim da vida é a Vivienne Westwood, era a Vivienne Westwood, que foi a criadora da moda punk nos anos 70. Ela foi casada com o manager de Sex Pistols e ela criou basicamente um movimento inteiro e ela foi uma das últimas que estava viva até pouco tempo atrás, assim. Ela nunca se dobrou aos grandes conglomerados e ela ditou isso. E a gente tem que pegar, por exemplo, nos anos 90, a Stella McCartney estava se formando num desfile de moda que era Naomi Campbell e Kate Moss, as modelos principais. Por quê? Ela é Stella McCartney. Né? A gente tem que lembrar que ela é um Nepo Baby, foi o primeiro grande Nepo Baby. Muito boa estilista. Não tira o talento jamais dela, jamais. Mas a moda inglesa ela é muito característica, assim. Eu acho que a gente temos grandes estilistas até hoje que são referência, grandes casas. Mas a casa dela sobrevive ainda, né? Sim, um ela novo não, diretor- ela tem um não novo vendeu. tem um novo diretor criativo. Tem. Ok. Não, ela não foi vendida para grupos como a LVMH, que é o grupo que comanda Ele tudo. compra tudo. Mas ela se mantém viva e ela se manteve viva até o fim da vida, assim, viva da Vivienne, no caso. Agora, com a Lula falando, eu não estou assim, fazendo muita conexão com o design, né, dos anos 1990 na Inglaterra. Olha, existem designers. É porque, assim, quando você fala em design de produto, eu não estou falando de moda exatamente, mas de produto, aí você tem, assim, a indústria, né, produzindo uma enormidade de coisas. Então, assim, mas existem designers ingleses, Tom Dixon, vários outros Você que... tem aquele Conrad, tem esse Conrad, não tem? Que Sim. Que é um grande influenciador. Sim. Né? Então, assim, existe uma produção, mas assim, o design de produto, ele tá ligado às grandes indústrias, né? Então, Cartel, Driade, por exemplo, Flos, na área de iluminação, que são todas italianas, Tem né? as reedições do Macintosh. Exato. Né? E exatamente isso. Aí, assim, pegando um gancho com o que a Juliane falou sobre as bienais, né? Por exemplo, assim, voltando um pouquinho, assim, só para explicar a questão da arquitetura, Aqui tudo, só porque justamente tudo assim, é permitido. ela no Brasil tem uma coisa muito importante também. Com as bienais, a Bienal já é vamos dizer assim, um resultado de uma era muito promissora para o Brasil, né? Que foi a Era Vargas, né? Então o Getúlio Vargas, embora tenha sido um ditador e tal, mas ele criou um princípio da modernidade. Então, assim, a gente tem que ver que o grande nascimento, por exemplo, do Oscar Niemeyer foi da Era Vargas, né? Porque o Oscar Niemeyer é um cara que sempre esteve ligado ao poder, né? Não no sentido o poder governo, né? Porque as grandes obras dele estavam ligadas a princípios governamentais, né? Então ele começou, por exemplo, ele teve muita sorte, né? Mas o que eu gosto de falar dele nesse princípio é que houve também os artistas, principalmente tanto os pintores, por exemplo, quanto os escultores, eles integraram com a arquitetura, né? E o Brasil criou uma novidade nesse momento, porque o Brasil foi visto pelo mundo como um dos principais centros, né, de arquitetura do mundo, não é? Haja visto, Brasília, por exemplo, é o único resultado de uma cidade moderna que a gente tem materializado, né?
Não existe uma cidade moderna que foi projetada inteira para ser uma cidade, né, como outras que teve recortes, teve emendas, né? Mas Brasília não, Brasília foi criada justamente, e ela foi inaugurada em 1960 com um grande estilo, né? Então, na verdade, o Brasil com esse momento, ele dissemina muitos designers e muitos arquitetos e artistas, né? Bruno Jorge, Seschiatti, que são os artistas que o próprio Portinari, né? Que foi o Neymar começa o trabalho dele no Rio de Janeiro com o Instituto de Educação e Saúde, né? Que foi o edifício marco da arquitetura moderna brasileira. Mas também a gente não pode esquecer uma outra figura nos anos 50 muito importante ligada à arte, que é a Lina Bobardi. A Lina Bobardi, ela vai numa contramão desse princípio todo, porque ela é uma artista, embora ela tenha sido arquiteta, mas ela era multifuncional, né? Ela disseminava moda, né? Ela disseminava as linhas design, dela são né? muito Eu quero características. fazer um episódio só falando dela, porque eu acho que vale a pena. A Lina Bobardi, eu diria assim, olha, eu tive a sorte de assistir uma palestra dela. E ela falando é uma coisa assim, ela sempre se coloca numa importância muito grande e eu acho que ela foi esquecida um pouco durante essa coisa Niemeyer, assim, né? Porque antes de mais nada eram homens, né? E ela é uma mulher, né? Uma mulher casada com um Pietro Maria Bardi, que foi para dirigir o MASP. Então, assim, ela tem um papel extremamente importante na arquitetura brasileira por ela ser mulher, por ela integrar várias coisas e, sobretudo, que eu acho a grande marca dela, integrar a arte popular. Né? Porque a arte popular estava completamente esquecida. Né? Ela dizia que o Nordeste era uma das pátrias dela. Né? Porque ela falou, pátria não é um lugar onde a gente nasce, pátria é um lugar onde a gente escolhe. Ela vivia na Bahia, ela adorava o Nordeste, ela usava das referências dos artistas populares, né? E ela fez o MASP assim, embora tenha sido um edifício modernista, né? Todo imponente naquela coisa, mas ela sempre integrou a arte circense, a arte popular, né? Então eu acho que os anos 50 no Brasil houve assim, um grande avanço na arte, na arquitetura, no design e na moda, né? Então, agora falando um pouco na atualidade, eu acho que o Brasil, hoje, embora a gente passou por um momento muito turbulento aí nos últimos anos, mas eu acho que assim, os anos 80, houve uma renovação também do design brasileiro, né? Eu acho que os anos 80, 90, com os irmãos Campana, por exemplo, né? Sim. Que recriaram o design brasileiro, né? Trabalharam muito na moda também. Exato. Muito. Né? Nossa, os irmãos Campana, eles são muito reconhecidos. Foram Na Feira de Milão, os dois sempre tem. designers que mais levaram o design brasileiro para fora do país, né? Você sabe que eu ainda faço uma observação que vocês estão dizendo, é que atualmente os nossos arquitetos e designers não se utilizam, tá bom, do prestígio que a nossa arte, teve nos anos 60. Nós não usamos isso. E eu falo por publicações de fora, e assim, nós lamentavelmente não temos notícia do Brasil. O que vem são sempre das mesmas pessoas. Tá? Eu poderia citar aqui os arquitetos. Sim. Então nós não usufruímos toda essa Cultura desse cultura que Escola. nós tivemos nos anos 50 Escola. e 60. Infelizmente nós temos que reaproveitar isso aí. Tem. Tá bom? Eu vou pular agora para o nosso final e depois vamos falar um pouquinho de vocês. Eu quero voltar para as casas de luxo. Essas sim começam a fazer então de uma forma mais vibrante, mais frequente a conexão então com a arte e com o design. Quando surgem as grandes casas de luxo? Elas começam a surgir em 1700, assim, basicamente, mas oficialmente com regras, porque existem regras para você trabalhar em alta costura, em 1900, com o Paul Poiret. Eu acho que o Paul Poiret foi o primeiro grande estilista que ficou famoso e logo depois ele bate boca com a Chanel, eles viram inimigos, porque a Chanel não era de família nobre, e, enfim, classicismo, né? E hoje em dia existem várias regras. Existe o CFDA, que é um conselho que você tem que seguir uma série de regras. 5 andares ou na Champs-Élysées ou na Cambon, com 20 costureiras cadastradas, tem que trabalhar em alta costura. Para trabalhar em alta costura tem que ser tudo feito à mão. Pode usar pouquíssimo maquinário. Existe uma série de regras, assim. Quando você fala em
edifício de 5 andares, você está incluindo também a loja. Não, Não, só o ateliê. só ateliê. O ateliê. Só ateliê. Eu já li sobre isso, é verdade. Que você tá É falando. são regras bem claras. O CFDA ele surge em 49, se eu não me engano. Um pouco quando o baile do Met em Nova York começa a ganhar uma grande importância por conta do acervo que existe em Nova York da Broadway. Eles começam a fazer exposições de moda e com isso o conselho começa a criar regras, assim. E a alta costura entra de verdade. Assim. Então, eu sei que para você fazer um desfile de moda hoje, você tem que atender uns requisitos. De alta costura, sim. Que seriam esses, De né? alta costura, Você sim. tem que ter uma equipe. Isso. Você... E maisons de alta costura, elas não sobrevivem de alta costura. Porque pouquíssimas mulheres conseguem ter acesso a usar alta costura no dia a dia. São mulheres de shake e pessoas como Mas quando disso. você fala em alta costura que é um pouco inacessível, é por causa disso que surge o prêt-à-porter? Sim, É por causa disso, ok. o prêt-à-porter é porque as pessoas precisam de velocidade, né? A gente precisa de roupa para trabalhar, Você para... precisa de roupa, e a indústria precisa também Faturar. se tornar mais, Exato. exatamente, comercialmente mais viável. Exatamente. Ok. Tá O essas grandes maisons, hoje em dia, com uma nova geração que consome mais marcas de luxo, elas até conseguem sobreviver mais, assim, mas elas sobreviveram durante, a gente estava falando dos anos 90, durante os anos 90 e o começo dos anos 2000, basicamente de perfume e bolsa e lenço. Mas você acha que é com a Gabrielle Chanel que o mundo toma conhecimento da importância da moda, que ela começa a disseminar? Chanel deixa a moda prática, Okay. usual, dia a dia. Ela faz a mulher poder usar uma calça de verdade confortável. Ela faz o preto virar o preto. Antes a moda era muito... A minha estilista favorita dessa época é a Schiaparelli, que foi a primeira grande conexão da arte com a moda, foi dela. Mas a Elsa não fazia roupas funcionais para o dia a dia. A Chanel já faz essa coisa mais dia a dia. Ela pega roupa de marinheiro, leva para a grande maison dela. Ela pega tecidos que duram. Porque seda é um tecido bom, mas ele é frágil, né? A gente não pode bater seda no dia a dia. Mas a gente pode bater jeans. Então ela pega isso e E a transforma. lana, isso. que ela usa muito a lana. Ela gosta, a estopa, né? Ela usou muito Twig, né? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Recentemente, e agora vou me dirigir aqui, recentemente e com bastante frequência, há sim esse crossover, né? Que eu estou vendo isso o tempo todo, né? Você já passou por uma experiência dessa, né? Você teve uma das suas gravuras, é isso? Conta pra mim. Então, eu fiz uma exposição no Museu Carlos Alfredo Anderson, resultado do meu trabalho, uma pesquisa de 2 anos sobre os jardins, espaço da memória. E ali estavam cerâmicas, pinturas e algumas gravuras, feitas em matriz perdida e estilo. E quando eu fiz o lançamento do livro, que é esse aqui que está comigo, foi uma amiga minha, quando ela olhou uma gravura daquelas, eu falei um pouco da ideia dos jardins, o jardim, o espaço de aconchego, o jardim da memória, claro. Aí ela olhou a exposição e viu uma gravura e ela falou, nossa, que ideia para o meu próximo lançamento. Próxima coleção. Próxima coleção Jardins. E aí ela falou, posso usar? Falei com a minha galerista, que é a Zilda, com quem eu trabalho há muito tempo, a Zilda Fraletti. Ela falou, não tem problema. Isso foi em 2012, eu acho. E ela fez então pegou uma gravura minha, uma Chilo, e transformou numa estampa, porque ela tem uma fábrica aqui em Curitiba. E daí eu fui no desfile, foi na FIEP, nossa, foi muito divertido. Porque assim, de repente você vê a tua gravura virar uma estampa e virar um vestido. Uhum. Né? Foi muito, e essa ideia já foi muito feita fora, né? Enfim, já vi muita gente começando, muita coisa do Mondrian, né? Muito Mondrian. Mas e outros artistas. Mas aí, de repente, aqui em Curitiba, quer dizer, você está vindo para a tua cidade, onde eu fiz o lançamento do livro, onde eu fiz uma pesquisa, eu achei muito gratificante uma gravura virar um vestido.
Só uma perguntinha técnica, tá bom? Você fala de uma xilogravura, tá bom? Uhum. Como que eu transformo isso numa chapa para passar é isso? Você passa um tecido? Não, eu fiz a gravura, né? Que a xilo é uma técnica feita em madeira. E eu fiz a matriz perdida, que o que é? Eu comecei com uma cor e eu ia abrindo ela. E cada vez que eu abria, Você tem essa imagem tem aí, por imagem favor? aqui. Tá marcado. Tá. Cada vez que eu abria, a matriz se perde. Eu não tenho mais a matriz. Aqui, ó. Tá. Essa gravura aqui, ó. Essa gravura aqui. Uhum. Tá? Mostra, por favor. Essa gravura, se não me engano, ou essa, que é dessa série das flores, nos trevos e quatro folhas, que a Irit, então, é da Laforte, que ela vai pegar a imagem, ela fez a foto e transformou num tecido. Ela fotografou e Uma estamparia digital. transformou. Né? Ela deve ter feito estamparia. Não sei como é que é o processo, porque eu só fui no desfile. Eles imprimem mesmo, direto, assim. Isso, Técnica isso. de impressão. Tá, isso é uma curiosidade que eu tinha. Aham, Tá é bom? técnica de impressão. Né? Uhum. Entendo. Estamparia digital. Tá. Bom, Eu tenho vestido. Ficou muito bonito. Aquele vestido, assim, um tubo reto, porque é muito colorido, né? Aí, assim, fiquei muito feliz. De repente, a tua imagem vira uma roupa. com certeza. Não, Mas isso tem mais de 10 anos. Ok. Você estava me falando de um projeto teu, um collab, você junto com a universidade, é isso? Então, eu ultimamente fui convidado pela Gisele Portela em fazer uma collab com um trabalho que tem um caráter cultural dentro da cidade de Curitiba, mas sobretudo com a memória do patrimônio construído, né? Então, assim, qual foi a proposta? Primeiro, colocar a estamparia, né, como base, a estamparia de fachadas, de edifícios de relevância cultural, dentro de sacolas. Esse era o princípio. E eu resolvi expandir um pouco isso, né? E como meu trabalho, eu sou arquiteto, mas eu tenho também esse cross, né, over com a moda, e eu faço bolsas, então assim, eu resolvi expandir um pouco, eu resolvi transformar isso numa identidade mais ampla. Então assim, para que a bolsa tivesse uma neutralidade de uso, para não ficar tão evidente a estampa, mas que a estampa fizesse parte do trabalho, né? Então assim, por exemplo, aí eu criei essa bolsa, Maravilhosa. que é uma bolsa ultra básica, né? Nossa, Assim, mas a estamparia ela acabou ficando por dentro, né? Então assim, essa aqui, por exemplo, é a fachada do Belvedere, né, de Curitiba. E a estampa por dentro, ela cria um universo muito particular de quem usa, né? E isso é uma coisa interessante. E eu gosto muito de trabalhar o design de bolsas como uma coisa orgânica, né? Então, antes de ser orgânico, ele tem que ser prático, né? Sim. E eu acho assim, então as alças são de corda, para justamente facilitar a coisa. E assim, aí eu crio esses interfaces, por exemplo, essa bolsinha aqui, que tem até um símbolozinho aqui, que é uma fechadura. Eu acho que a Lola vai gostar. Essa Eu fechadura, amei tudo. essa fechadura é o símbolo do Projeto Arquivo, que assim, contando um pouquinho o que é o Projeto Arquivo, são alunos de arquitetura da UTFPR que elaboram representações gráficas dos edifícios de Curitiba. Então muitas vezes você não tem registro nenhum das fachadas, eu digo registro arquitetônico, né, de registro, por exemplo, de plantas, de desenhos de fachadas, de levantamento, né? E o que acontece? Os alunos vão nos edifícios e fazem o levantamento todo. Eu ia te perguntar isso, como que você chega nesse Então, resultado? esse resultado tem um longo caminho, né? Porque, assim, essa fachada, por exemplo, não saiu de uma foto, de uma coisa, saiu de medidas. Então, os alunos sobem lá, tiram medidas, Que ótimo. fazem o levantamento todo e Faz depois um- eles se Você faz um reproduzem. esboço também. Fazem um esboço, fazem uma representação gráfica, com recursos de computador e tudo. E depois, assim, quando foi passar para a bolsa, nós tivemos que elaborar um trabalho para a serigrafia, né? Porque não era apenas um trabalho de reprodução imediata, né? Assim, vamos pegar a imagem que vocês fizeram, botar. A serigrafia não aceita isso. A serigrafia é uma técnica que exige linhas mais grossas. Então ela teve que passar por um processo de redesenho para que ela pudesse ficar com essa estampa. E só que, sobretudo, o que eu resolvi fazer com a bolsa foi como eu disse, né, foi um
uma coisa orgânica. Então, por exemplo, assim, junto com essa bolsa vem essa bolsinha pequena que ela pode ser acoplada na bolsa grande, né? Então ela se acopla e você tem um elemento mais seguro, né, de maior segurança para criar aqui. Só que ela é também um objeto à parte, né? Quando você, por exemplo, assim, incorpora a alça dela, que ela cria um Meu Deus, ela é muito maravilhosa. Olha, Lola, eu Então, sabia que você gostava. essa bolsa, ela acaba assim, criando uma alça de ombro, eu chamo de alça carteiro, né? Que é uma alça que cruza no corpo, e você pode usar ela assim. E aí, se você não quiser usar isso e acoplar a bolsa a bolsinha na bolsa grande, então você faz isso aqui. Você usa, ainda tem duas argolas aqui, que você acopla a alça de ombro, ela se torna também uma bolsa de uso assim. Então ela é um nada que é um tudo, né? Tem vários bolsos dentro, Tem você não vários perde bolsos. chave, porque E uma assim, bolsa desse tamanho aí você essa é a minha grande preocupação com o operacional de uma bolsa. O celular. Então tem um bolso específico para o celular. Aí um bolso, que é justamente o bolso mais emblemático, assim, que cria que é óculos, carteira e tal. Mas tem um terceiro bolso, que eu acho o secreto aqui, que é para garrafa. Então você coloca a garrafa não vira dentro da bolsa, né? Isso eu acho muito importante. E eu trabalho com tudo Economia é isso. tudo nessa vida, gente. Exatamente. Isso é o lado do arquiteto, né? Claro. É o design de um produto, mas que Funcional. ele é funcional. E eu adoro trabalhar com esses elementos de funcionalidade, de praticidade. Mas tem uma coisa também que eu estou inovando dentro da minha empresa, que é justamente essa é o lado interessante, que foi assim como a Juliana falou da questão de uma iniciativa privada, de um trabalho de um artista que faz essa integração. Quer dizer, eu estou fazendo esse collab com o TFPR para desenvolver um produto, mas a UTFPR sai beneficiada com isso, porque parte das vendas são feitas para... Isso que eu ia te perguntar. Já está sendo comercializado? Já está comercializado no meu site, eu tenho... já inclusive está sendo vendido já. E você pretende colocar em outros locais? Sim, Não. pretendo colocar em lojas. Eu procuro sempre trabalhar um contexto adequado, né? Então, por exemplo, eu não quero colocar isso em qualquer loja. Eu procuro colocar em lojas de museu, que tenham um caráter cultural. Porque, assim, o que é o grande interesse? É que as pessoas saibam desse projeto, né? Então, justamente por isso, parte das vendas, eu também estou auxiliando na construção desse projeto, que é um projeto para alunos, né? Alunos da UTFPR e alunos de arquitetura. Então, assim, em termos gerais, a gente está contribuindo para a cultura, né? Que eu acho que isso é um lado que a gente tem que valorizar muito, né? Então, não é um produto assim somente para lucratividade. É um produto para que crie uma interface com a cultura. E é isso que a gente está fazendo. E o interessante também é que essa argola aqui, a gente criou um lenço. E esse lenço, ele tem as fachadas de Curitiba espalhadas no lenço. Então, assim, você tem aqui todos os edifícios, alguns, né, edifícios representados, Os que foram estampados nesse lenço. E daí tem aqui o Belvedere, a gente criou essa linha diagonal, porque o lenço é usado na diagonal também, né? Aqui está o Passeio Público, enfim, o Palácio Leão Júnior, o Garibaldi. E o lenço também passa a ser um elemento da bolsa, porque você pode usar essa argola, por exemplo, para fazer aquela coisa bacana que as mulheres usam, que é colocar o lenço pendurado numa bolsa. E, eventualmente, usar no pescoço, né? Então, assim, é um trabalho que eu chamo de um trabalho orgânico, né? Ele vai integrando as coisas e tem esse lado da cultura, né? Que eu acho mais fundamental, né? Perfeito. Agora, para encerrar, eu vou perguntar para a Lola, ela está fazendo um curso de História da Moda. Isso. É isso? Diz para mim quem é o perfil do teu aluno. Qualquer pessoa que gosta de moda e que queira saber grandes fofocas, porque é basicamente uma grande aula de fofoca de história da moda. É mesmo? Né? É porque eu gosto de estudar moda como estudo social, assim, estudo de gente. Porque a moda é gente. Não existe moda sem um ser humano para vestir a roupa. Então eu pego muito essa coisa do... Por que que o espartilho foi inventado? Por que a peruca estava lá?
por que nos anos 70 teve um grupo em Londres que se rebelou e formou o The Clash, que virou a moda punk, o Sex Pistols veio, e aí virou uma moda muito mais simples, muito mais confortável. Os operários, nada, a gente não usa um tênis sem um propósito. Então, no curso a gente aborda muito isso, assim, é uma construção de uma linha do tempo, explicando do porquê tudo foi criado. Assim. Bom, agora, para encerrar, de fato, como é que tá a moda hoje? Um grande caos. Eu achei que fosse escutar o contrário. Existem... a comunicação e a tecnologia, ela foi boa e ela foi ruim ao mesmo tempo. Ela foi boa porque todo mundo tem acesso. E eu acho que a moda tem que ser democrática e todo mundo tem que ter acesso à informação de moda. E acesso a uma peça feita... Por exemplo, você falou sobre... a gente vai fazer sobre arte e moda. Aí eu pensei, putz, o que eu posso vestir que seja relacionado? E aí eu lembrei desse casaco que a Riachuelo fez com um artista brasileiro que eu amo, que é o Insert. E é isso, porque eu não tenho acesso, principalmente aqui no Brasil, com impostos estratosféricos, a uma peça da Yaoi com a Louis Vuitton que tá R$45 mil, uma bolsa. Mas com acesso à tecnologia, né, e o acesso a tudo que todo mundo tem, estão existindo essas parcerias menores. E tá tudo sendo muito mais rápido. Então a gente já vê informações, eu não estou falando de falsificação, eu estou falando de referências, de peças da Louis Vuitton em marcas mais em conta. E porque as pessoas querem ter acesso à moda. Eu acho que ninguém quer se vestir mal. Ninguém quer não poder consumir as coisas que quer. Sabe, que tem que ver a Beyoncé usando. Só que hoje em dia a tecnologia deu acesso a todo mundo ter isso. Só que ao mesmo tempo, quando você quer muito seguir uma tendência, você não segue o que você é. E essa é a grande briga. Deixa eu colocar até entre aspas. Porque é isso, você desenvolver uma personalidade, desenvolver uma assinatura de arquitetura, por exemplo, você desenvolver um traço arquitetônico que seja seu, leva tempo. Assim como para se vestir. Uma arquitetura autoral, né? Que você bate o olho e já sabe quem é, que nem uma arte, né? Você bate o olho, não precisa dizer quem é, eu sei quem é. Né? Os traços são muito definidos, marcam muito, né? E hoje em dia, quando você tem acesso a muita coisa, você meio se perde também. E vai levar um tempo até essa geração entender o que ela gosta. Por exemplo, eu não uso calça. Eu não gosto de usar calça, ponto. Só que eu tô há 17 anos dentro do mercado da moda. Desses 17, eu levei uns 12 para entender que eu não gostava de calça. Até lá eu usava, porque era o que estava na moda, era o que a galera da faculdade usava. Então é uma geração que está tendo muito acesso. Então a gente tem esses grandes conglomerados chineses também vendendo em preços super acessíveis informação. Então, até essa geração entender que precisa de uma identidade, criar uma identidade, vai ser uma identidade a cada 6 meses. Por isso que você começou dizendo caos. Caos. É isso. Você tem uma quantidade enorme de informação, de estilos, e as pessoas estão querendo saber o que. E o que a gente estava falando da Dolce & Gabbana, por exemplo. Eu gosto da Dolce & Gabbana porque a Dolce & Gabbana tem... Você olha e fala, isso é Dolce & Gabbana. Você sabe que aquilo é Dolce & Gabbana. Porque ela já tem esse tempo de mercado, que criou uma linha, que criou uma identidade, que hoje em dia poucos estilistas têm, mas que uma hora vai se acertar. Gente, assim, amei conversar com vocês, de fato. Pena que o nosso tempo é curto, mas foi ótima conversa. Faltou muita coisa para ser falada ainda, obviamente, tá bom? Escuta, eu quero ver vocês de novo, tá bom? Só chamar, eu tô aqui no sol toda semana. Tá ótimo. Escuta, queremos agradecer aos nossos apoiadores, Renomade Pisos de Madeira e Consultoria Leitura Bioclimática. Agradecemos o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia, da nossa equipe de produção, a JPT Studio. Curtam, compartilhem e inscrevam-se. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.